Vocês estão curtindo os vídeos de história, né? Então, pra hoje, eu separei a história do modelo mais aclamado por nós, o mais amado e odiado dos BR Rué. Alô, Moto G, lá vamos nós. Se vocês curtirem esse tipo de vídeo, não esquece de deixar um comentário pra eu continuar produzindo mais e se inscrever pra receber a notificação quando eles saírem. E tem mais duas coisas que vocês podem fazer por nós, que também ajudam a continuar trazendo mais e mais vídeo. Dá pra instalar o comparador Escolha Segura, que é a nossa extensão que te ajuda a economizar, comparando preço, testando cupom e tudo mais. E a Amazon, ela tá dando também um mês grátis de Amazon Prime, que te dá fretes mais rápidos, acesso a revistas, ao serviço de streaming deles, que tem muita série boa, a músicas e, claro, um sub no Twitch, além do Twitch Prime. Então, se você quiser se cadastrar, aproveitar esse um mês, depois ver se vale a pena os R$ 9,90, que no geral vale, se inscreve aqui pelo link de baixo, que ajuda muito. E bora pra história da linha Moto G. Se você já estava vivo no início da década e acompanhou todo o hype do surgimento dos smartphones com mais e mais funções e recursos, com certeza viu nascer uma nova classe de smartphones, que ao contrário do que o mercado seguia, não entregavam especificações topzeiras, mas ainda assim continham uma experiência de uso bem consistente. Foi nessa época, em meados de 2013, que o primeiro Moto G chegou no mercado, com uma promessa bem clara: ser um smartphone inclusivo, o meio da linha entre os feature phones basicões, os smartphones de entrada que ainda eram meio carroça e os topzeiras cheios de recursos, mas que ainda eram muito caros nessa época. O limite então fica entre 600 e 800 reais, o que parece pouco hoje em dia, mas a gente tem que lembrar que atualizamos esses valores com a inflação, tá? Então é algo perto dos 1.200 ou coisa do tipo hoje em dia. Ter um aparelho legal por um preço que a galera queria foi tão bom que o primeiro Moto G era tido como um mito, antes mesmo de toda a deturpação que essa palavra traduz nos dias de hoje. No lançamento, ele já carregava o Android 4.4, que posteriormente foi atualizado para o 5.0. Essa configuração, como já falamos anteriormente, foi um marco da estabilidade do sistema. A tela era somente HD com tamanho de 4.5 polegadas, mas o fato de já ter uma versão com conexão 4G e TV digital fez com que esse modelo fosse a escolha da galera que não queria ou não podia gastar tanto assim em um smartphone e ter os principais recursos nele, como aplicativos de comunicação, mapas e até fazer fotos e filmagens com qualidade decente. Pouco antes do lançamento do primeiro Moto G, o Google comprou a divisão de dispositivos móveis da Motorola, lá em meados de 2012, por mais de 12 bilhões de dólares, e usou todo o know-how da empresa para alavancar o mercado. Existem algumas teorias da conspiração envolvidas nessa compra, mas o que vocês precisam saber de fato é que o Google usou a compra da Motorola para trazer todas as patentes que ela tinha para dentro de casa, o que faz muita diferença para eles até hoje. Para vocês terem uma ideia do quão estratégica foi essa jogada, em janeiro de 2014, menos de 2 anos depois dessa fusão, a Lenovo adquiriu a Motorola por quase 3 bilhões de dólares. Ou seja, o Google comprou a Motorola, lançou o Moto G, lançou o Moto X, dois aparelhos bem legais, pegaram todas as patentes e pessoas que importavam no processo e logo em seguida se desfizeram da empresa por praticamente 1/4 do valor que ela comprou. Em resumo, o Google ficou ou com quase 10 bilhões de dólares em patente ou perdeu 10 bilhões de dólares. Depende do seu ponto de vista. Na segunda geração do Moto G, já embaixo de uma empresa do grupo Lenovo, a Motorola melhorou um pouco nas câmeras, que pularam de 1.3 para 2 megapixels na frontal e de 5 para 8 megapixels na traseira. Mas o que eu mais me lembro dessa geração foi um incremento no tamanho de tela, que subiu para 5 polegadas, e a mudança para falantes estéreo na frente do aparelho, que melhorou muito o consumo de mídia nesses dispositivos portáteis. Pensa só, isso daqui é um intermediário e já tinha falantes bons. Até para jogar aqueles joguinhos mais básicos, foi uma experiência melhorada por conta desses falantes. Bem legal mesmo. É o tipo de coisa que hoje em dia, com essa vontade de ter mais tela, dificilmente rola, e que a Motorola ainda consegue manter no seu Moto G8, mas não, pera, tô avançando muito. Voltando para o Moto G2, o processador e memória ainda eram igualmente limitados, mas só o fato de ter mudado um pouco o design me fez curtir ainda mais essa geração. O software continuou sendo mais próximo de um Android stock, apesar de já começarmos a ver um pouco das funções que a Motorola veio implementando ano após ano, como aquele giro para abrir as câmeras e o flash ligando com o balanço do aparelho, coisas que depois se transformaram no Moto Ações.
Foi em 2015, com o Moto G3, que a empresa começou a incluir variantes do seu intermediário de maior sucesso e trouxe, além da versão comum, a versão turbo do G3 poucos meses depois do lançamento do modelo principal. Essa variante tinha como diferencial o processador Snapdragon 615, bem mais interessante que os Snapdragons de série 400 dos seus antecessores, e ainda tinha resistência IP67, algo que só existia nos topos de linha e em pouquíssimos modelos da linha A da Samsung. Inclusive, nós já soltamos o vídeo da história da linha A e eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês assistirem depois desse vídeo aqui. Os preços ficaram entre 900 e 1.300 reais porque, além dessas duas versões, ainda existiam as diferentes capacidades de memória RAM, que eram de 1 ou 2 GB, o armazenamento de 8 ou 16 GB e, claro, a versão com TV digital que ainda era oferecida. Apesar de ter um processador mais potente e tudo mais, o nome Turbo era mais relacionado ao carregador rápido de 15 watts que a Motorola comercializou no pacote desse aparelho. Eu tenho pra mim que eles quiseram colocar esse kit de hardware bem antes, mas só não conseguiram viabilizar a tempo e daí incluíram o carregador mais rápido posteriormente para justificar um novo lançamento, porque olha, 3 gerações praticamente com o mesmo processador, alguém tava enrolando, hein? Claramente. Para vocês terem uma ideia do posicionamento dessa linha, foi só com a 4ª geração do Moto G que ela chegou com tela Full HD, e mesmo assim não era para todos os modelos. Isso porque o Moto G4 Play ainda usava a mesma tela HD de 5 polegadas dos modelos anteriores. Pro G4 e o G4 Plus, a Motorola começou a usar um painel IPS de 5.5 polegadas, que para essa época e pro custo do aparelho já entregava uma experiência bem satisfatória. Lembra que seus principais concorrentes na época eram o Vibe A7010, Xperia XA e o Zenfone 2, que já entregavam especificações até melhores que o G4 e G4 Plus, mas no geral custavam um pouco mais do que os R$ 1.200 cobrados no G4 e R$ 1.500 pela versão mais topzera, de 32 GB de armazenamento. Eu acho que o grande diferencial dessa geração foi o design renovado, que no modelo Plus ainda conseguia adicionar o sensor de impressão digital na frente. Ainda teve uma significativa melhora na qualidade das câmeras, mas muito disso foi impulsionado pelas APIs de processamento de imagem do Snapdragon 617 da Qualcomm, que passou a dominar esse segmento intermediário naquela época. A geração agora mais perdida da Motorola para mim foi o Moto G5. Eles chegaram com menos de um ano após a 4ª geração e ainda entregaram especificações abaixo do que a gente tinha. Acho que o grande erro foi tentar reposicionar os aparelhos, colocando o G5 como uma versão de entrada da linha. Ele tinha um processador inferior ao G4, menos bateria, tela menor e não tinha suporte à TV digital da geração anterior. O G5 Plus, por outro lado, teve sim algumas melhorias por conta do processador mais novo e mais opções de armazenamento e memória RAM, mas tinha uma tela com menor tamanho. E para complicar ainda mais, 5 meses depois, ou seja, pouquíssimo tempo depois do lançamento anterior, a Motorola colocou o G5S e o G5S Plus no mercado. E aí sim nós tivemos algumas melhorias mais significativas com relação ao G4, como o Bluetooth 4.2 e câmeras com qualidades superiores. Para quem comprou o G5 e o G5 Plus no lançamento, deve ter ficado meio bravo com a Motorola porque eles lançaram a linha S com praticamente o mesmo hardware e fez os valores do primeiro lançamento despencarem, gerando ainda mais desvalorização numa possível troca. A Motorola fez isso numa época onde as marcas não eram tão loucas para lançar modelos, e eu lembro que realmente existia um hate grande de tipo, nossa, mas já saiu a linha S, e agora? O que eu faço com o meu que eu acabei de comprar semana passada? Acho que as pessoas ainda não estavam acostumados com isso. E claro, só foi piorando. Com a 6ª geração, a Motorola conseguiu trazer o trem de volta para os trilhos e se antecipou ao trazer a tela mais esticada para toda a sua linha. Foram 3 modelos lançados, um pouco mais enxuto do que na geração anterior, porém com um posicionamento mais claro, onde o G6 Play era o modelo mais de entrada, com processador, tela e câmera mais básicos, porém com um grande atrativo de ter a maior capacidade de bateria da geração. No G6 ela implementou uma tela melhor, com resolução Full HD e um conjunto de câmeras duplas. Foi o primeiro aparelho a ter essa combinação na linha, e para a versão Plus, aí veio tudo de melhor que ela poderia oferecer no patamar, com tela Full HD, 5.9 polegadas, Snapdragon 630, NFC, Bluetooth 5.0, carregador super rápido de 27 watts, que estava presente só nessa versão, e claro, som estéreo, que também se manteve nas próximas gerações. Eu acho legal que a Motorola, apesar de ter mudado bastante a forma como apresentava os seus celulares, na traseira, no design, nas coisas do tipo, ela se manteve muito fiel ao que as pessoas procuram ou ao que
as pessoas procuravam nos seus aparelhos da Motorola. Então, a gente ainda tem carregamento rápido em modelos mais baratos, isso daí ficou super conhecido para eles. Nós temos também o Motosom sendo mantido e o áudio estéreo, que muitas empresas deixam de lado até mesmo em modelos mais caros. Aliás, só lembrando que os modelos mais baratos tinham um carregador de 15 watts rápido, já era rápido o suficiente. Foi nessa mesma época que ela se tornou a segunda empresa no mercado brasileiro de smartphones, ficando atrás somente da Samsung. O crescimento da empresa só em 2017 foi de 22%, o que deu um belo caixa para a geração seguinte. Foi com o Moto G7, aliás, que a Motorola começou a expandir o seu portfólio para praticamente qualquer faixa de orçamento do público. O mais simples da família foi o G7 Play, um pouco mais para baixo. Daí veio o G7 Power, que chegou entregando um conjunto praticamente idêntico, mas com uma bateria bem mais interessante. O salto de um para o outro, além da bateria, foi também no tamanho da tela. Afinal, colocar toda essa bateria num aparelho permite aumentar também o espaço da área frontal. O G7 normal e a versão Plus, no entanto, já tinham mais armazenamento, mais memória RAM e uma tela Full HD de 6.2 polegadas. O legal é que o conjunto de câmeras duplas desses dois últimos aparelhos era o mesmo, alterando somente o processador, que na versão Plus era o 636 e na versão base o 632, uma diferença bem pequena. Uma coisa que eu gostei bastante é que o design entre eles se manteve consistente e eles não precisaram tirar o P2 de ninguém, além de manter o USB-C para todo mundo, isso é um ponto bem legal. Claro que com tudo isso vem alguns pontos negativos e, para não ser diferente das outras empresas, os preços subiram bastante em relação aos praticados no ano anterior, com o G7 Play cobrando 999, o G7 Power 1.399, o G7 1.599 e o modelo Plus batendo perto dos R$2.000. E antes da gente continuar para a linha Moto G8, que é a final real, deixa um like aí se você tá gostando do vídeo, que ajuda bastante, tá? E vamos falar dela, que tem muita coisa para falar de Moto G8, porque eles estão expandindo cada vez mais modelos nessa linha. É muito louco, tá? Diferente da linha G5S e G5, onde eles separaram com diferença de 6 meses e botaram o S, a verdade é que a linha Moto G8, ela tá também dividida por alguns meses de distância nos seus lançamentos, mas ela não mudou nada para até não dar essa confusão. Deixa eu até explicar isso melhor. Em outubro do ano passado foram lançados o Moto G8 Plus e o Moto G8 Play. Agora, no começo do ano, a gente teve o Power e o G8 normal. E alguns meses depois, bem pouquinho depois, chegou o Moto G8 Power Lite. Então foram 3 lançamentos em épocas distintas da mesma linha. Sim, a Motorola não lança mais a linha completa de uma vez só. Eles estão lançando separados, como Xiaomi, como Samsung, e isso confunde um pouco. Aliás, se vocês quiserem um vídeo para entender a linha Moto G8, ele vai estar aparecendo aqui. Eu acho que ele vai sair um pouco depois desse vídeo, mas provavelmente, se você é do futuro, ele já vai estar disponível aqui em cima. Para resumir, é Play, Power Lite, G8, Power e Plus. Esse é mais ou menos o esquema de preço e o esquema de como vai subindo as configurações desses aparelhos. O Play, eu acho ele bem fraquinho, eu acho que ele pode ser até um retrocesso, na minha opinião, já que ao invés de trazer um USB-C, como na linha anterior, ele voltou para um micro USB. O G8, ele tem um decréscimo também, que ele desceu da tela Full HD para uma tela HD. E o Power, olha só, as pessoas gostam muito de bateria, ele meio que subiu na escadinha, ganhando uma tela Full HD. Então, um aparelho que no ano anterior era abaixo de R$1.000, era um aparelho que não era tão intermediário assim, ainda estava para um aparelho de entrada, ele foi elevado a uma condição melhor. Isso daí mostra muito das tendências que a gente está vendo no mercado. Aliás, nesse último ano, a gente começou a ter muita, mas muita câmera aparecendo, muita bateria aparecendo, finalmente as telas com aquele note de bolinha, que é um entalhe muito menor do que no ano anterior, mas a Motorola, como sempre, tem as telas com um pouquinho de vazamento, um pouco mais de borda. Esse é o preço a ser pago quando você fala de uma tela com menos bordas no intermediário, uma tela com, sei lá, com menos notch no intermediário. Eu acho que a Motorola perdeu um pouco do que ela tinha de ser diferentona ou de ter uma característica bem específica. Os seus componentes começaram a se tornar um pouco dos componentes que estão no mercado. A gente não tem mais o olho de Minion, que só ela tinha. A gente não tem algumas coisas que eu acho que dava uma cara de Motorola pra Motorola. Felizmente, isso ajudou ela também a baratear outros processos de construção e tentar entregar alguns componentes melhores pelo preço. Eu acho que se descaracterizar é um ponto meio chato para a empresa, mas se as pessoas estão gostando assim, quem sou eu para falar?
Enfim, linha Moto G8 um pouco descaracterizada, com componentes legais, focando no que a gente gosta. Mudou muita coisa, saiu daquele plástico colorido que a gente adorava da linha Moto G, saiu do IP67, voltou, retrocedeu, tinha TV, perdeu TV, ganhou mais câmera. Cara, a gente passou por muita coisa com a linha Moto G e eu acho que ela continua focando no que a gente tá procurando, né? Sai NFC, volta NFC, é isso, sabe? Às vezes a gente gosta de uma coisa, mas não é todo mundo que gosta. E bolacha Calypso foi isso pra mim, bolacha Calypso branca. Eu gostava, mas parecia que só eu gostava, então eles tiraram do mercado. E é isso pra NFC, pra coisa de som. Sem querer me estender, esse é o resumo da história da linha Moto G da Motorola, que já foi do Google e que agora é só da Lenovo. E as suas 8 gerações de aparelhos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse finalzinho um pouquinho mais de boa. E claro, se você quer alguma outra linha sendo apresentada aqui no canal, deixe seus comentários, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever. Aliás, se você gostou dessas histórias, tem a linha A da Samsung e a linha S da Samsung também aparecendo aqui ou na descrição para você ir lá e aproveitar mais vários minutos de história. Então é isso, meus amigos, muito obrigado por terem ficado até aqui e até a próxima.